Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre lei da atração e como a gente se manter positivo mesmo quando as coisas não vão bem. Esse vídeo é muito importante e aconteceram algumas coisas comigo que eu vou dividir com vocês nesse vídeo de hoje e vou dividir como é que eu encaro quando as coisas não saem exatamente como eu esperava, como eu imaginava. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar. Vamos ao nosso vídeo. Como eu falei pra vocês, aconteceram algumas coisas comigo há pouco tempo que não saíram exatamente como eu esperava, como eu imaginava. Eu vou dividir com vocês um pouco de como é que eu lido com isso. Quem já me segue aqui no canal já deve imaginar o que é, do que eu tô falando, que é exatamente do meu parto. Eu esperava ter um parto normal, tentei por muitas horas, foram mais de 60 horas em trabalho de parto. Quem ainda não viu o vídeo do parto, vou deixar aqui no box de informações, tá? Pra vocês assistirem, quem tiver interesse em assistir. E eu queria muito, fiquei pedindo a Deus muito pra ter um parto normal. E as coisas não saíram exatamente como eu esperei, como eu imaginei. Foram situações muito difíceis que aconteceram no meu parto. E como que a gente lida quando a gente espera tanto uma coisa, quando a gente tem aquela expectativa, a gente coloca um desejo pro universo, a gente quer muito que aquilo aconteça e de repente acontece uma coisa completamente diferente. É uma frustração muito grande. Eu acabei de viver essa frustração e eu entendo que é muito difícil, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer pra que a gente aprenda a lidar com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade quando essas coisas acontecem. Então eu vou dividir com vocês 4 coisas importantes que foram importantes pra mim nesse momento e que eu acho que pode ajudar as pessoas que também estão vivendo situações ou vão viver, porque na vida a gente sempre vive diversas situações que muitas vezes não saem as coisas como a gente esperava. Então essas 4 coisas eu acho que podem ajudar vocês também. Só pra resumir um pouco sobre o parto, vai ter outro vídeo aqui no canal onde eu vou contar um pouco de como que eu vivenciei a questão do parto, o que aconteceu durante todo o parto. Então eu não vou fazer esse vídeo sobre o parto, né? Vai ter um outro que você vai poder assistir depois. Mas só resumindo um pouco pra vocês, eu queria muito um parto normal. Eu comecei a sentir contrações com muita antecedência e com muita dor. Eu cheguei no hospital, fui internada, tive que tomar morfina com sedativo para eu poder aguentar as dores. Voltei para casa, continuei no trabalho de parto, que foi muito intenso, muitas dores. Voltei para o hospital novamente e da vez que eu me internei, eu fiquei muito tempo e não dilatava muito. O máximo que eu consegui dilatar foi 5 centímetros. E depois eu tomei a epidural para poder aguentar as dores, porque eu sentia muita dor, muitas contrações fortes e a dilatação não aumentava. Então eu tive que induzir e dessa indução meu corpo teve uma reação muito ruim e aí foi aquele procedimento de emergência, tudo correndo, coloca máscara de oxigênio. Foi muito difícil, as coisas saíram completamente diferentes do que eu sonhei, do que eu queria pra mim. E como que a gente lida com aquele momento, com aquela frustração? No momento que acontece, claro que a gente não consegue parar e raciocinar sobre todas essas coisas. Então, assim que aconteceu a situação, o que eu fiz foi chorar. Foi a primeira coisa que eu fiz. Toda a situação me deixou nervosa, me deixou tensa, eu chorei muito. E é ok, gente, a gente chorar, é ok a gente colocar pra fora as nossas emoções. É muito pior a gente tentar sublimar e pensar, não, tá tudo bem, quando internamente a gente não tá bem. Então, é muito importante a gente colocar pra fora também. Então, eu coloquei pra fora, eu chorei. Mas depois que eu chorei, depois que eu me acalmei, eu comecei a pensar sobre algumas coisas muito importantes naquele momento. E aí a primeira coisa, que é a primeira dica que eu quero dividir com vocês é, assim que aconteceu tudo isso, depois que eu chorei, depois que eu me acalmei, que eu voltei pro meu centro, foi me conectar com Deus. Então eu me conectei muito com Deus, fiz uma oração muito forte, pedindo a Deus que me desse orientação naquele momento que estava sendo tão difícil pra mim, que me ajudasse a entender o porquê de toda aquela situação. E quando eu fiz isso, quando eu parei aquele momento pra me conectar com Deus, o que veio no meu coração naquele momento foi uma sensação assim de confiança mesmo, de fé, de que estava acontecendo pra mim exatamente o que deveria acontecer naquele momento. Sabe o que eu falo sempre aqui no canal, daquele senso de confiança em Deus, o senso de confiança no universo, aquela fé mesmo de que tá tudo certo, sabe? O momento presente é sempre perfeito, tá acontecendo exatamente como deveria acontecer, não deveria ser diferente de forma nenhuma. Então, naquele momento que eu fiz a minha oração, veio aquele senso tão forte dentro de mim de que, Mel, esse é o melhor que tem que acontecer pra você e pro Baby Benjamin nesse momento. E aquilo me acalmou, aquilo me confortou. Então, quando eu aceitei isso, quando eu realmente interiorizei isso, eu comecei a deixar de ficar triste por não ter acontecido exatamente como eu gostaria que tivesse acontecido. E eu comecei a aceitar que aconteceu exatamente de acordo com os planos de Deus pra minha vida. Quando isso acontece, dá
abaixa aquela ansiedade, dá aquela calma, assim, aquele senso de paz foi tomando conta de mim naquele momento, e eu fui deixando de lado aquela tristeza. Claro que não é de uma hora pra outra, ai, de repente eu fiquei feliz, não é que eu fiquei feliz de uma hora pra outra, mas me deu um senso, assim, de mais tranquilidade. Eu entrei na cesárea com muito mais tranquilidade, porque eu interiorizei de que estava acontecendo o melhor que deveria acontecer pra mim e pro baby Benjamin. De repente, ninguém sabe como teria sido se tivesse sido um parto normal. Como eu já contei pra vocês aqui no canal, quem me segue viu no vídeo do parto, ele nasceu com 4,1 kg, era um bebê enorme. Eu não sei o que poderia ter acontecido. Eu tenho certeza que Deus preparou o melhor pra mim naquele momento. Aquela sensação de conforto foi tomando conta de mim, da minha alma, sabe? E eu fui ficando cada vez mais em paz. E isso foi muito importante pro meu processo. Então, a primeira dica que eu dou pra quem tá vivendo uma situação que é difícil, que não é exatamente como gostaria, aconteceram coisas completamente fora dos planos, é realmente você entregar a uma força maior, você confiar, né? Eu acho que esse senso de confiança no universo é muito importante. Então, é orar, é você meditar. Eu não sei se você acredita em Deus, qual a força maior que você acredita, mas eu acredito que tem uma força que rege todos nós, né? Que a gente não tá solto sozinho no universo, né? Nós somos parte mesmo de um conjunto que tá todo conectado. Então, se tem essa força maior que nos protege, que nos rege, que nos guia, aí você realmente entregar aquelas suas dores naquele momento para Deus ou para o que você acredita e entender que tem um plano ali que está acontecendo exatamente como deveria acontecer. Nada deveria ser diferente. Na nossa vida vão acontecer diversas situações ao longo da vida que não são como a gente gostaria, que não são como a gente esperava. A única coisa que a gente pode controlar na vida é a forma com que a gente reage às situações. Fora isso, vão acontecer milhares de coisas que são fora do nosso controle. Então é trabalhar na gente dia após dia, não é fácil. Como que a gente pode reagir a cada uma das situações, tá? A segunda coisa que eu fiz e que eu faço, que eu trabalho isso em mim, que eu indico pra você também que você faça, é não se culpar. Isso é muito importante, gente. Quando aconteceu isso, na nossa cabeça vem, ai, o que eu fiz de errado? O que eu deveria ter feito diferente? Eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter induzido. Na mesma hora, vem um monte de coisa. A gente começa a buscar na gente o que a gente fez de errado para aquilo ter acontecido, o que eu fiz de errado para isso acontecer comigo, o que eu vibrei de errado. E eu acho que a gente tem que fazer o oposto, a gente tem que buscar nos ajudar naquele momento. Então, o que eu disse para mim mesma foi, Mel, você não tem culpa de nada. Você fez exatamente o que você deveria ter feito em cada uma daquelas situações. Quando a gente tá no meio da situação, quando a gente tá vivendo a mesma situação, a gente às vezes toma medidas que não são exatamente as medidas que a gente tomaria se a gente estivesse raciocinando friamente, sem viver aquela situação, sabe? Eu tenho certeza que eu fiz o melhor que eu podia. Eu fiz de tudo para as coisas acontecerem da melhor forma possível, da forma como eu imaginava, né? Que seria a melhor forma, mas de repente não seria. Mas eu sei que eu fiz o meu melhor. Então eu não fiquei me culpando naquela hora. Acho que você tem que fazer o mesmo. Não se culpar. E acolher você mesmo, falar, poxa, você fez o melhor que você podia naquele momento. E mesmo que depois que já passou a situação, você pense, poxa, eu deveria ter feito diferente, tá tudo bem. O que você tem que entender é que você, naquela hora, dentro daquela situação, com aquelas emoções que você estava vivendo, fez o seu melhor. É isso que você tem que colocar na cabeça. Você fez o melhor que você podia, naquele entendimento que você tinha naquele momento, vivendo aquelas emoções junto com aquelas pessoas. Então todo aquele cenário fez você tomar aquela atitude que foi aquela atitude, de repente, que não foi uma atitude que você gostaria de ter tido. Você fez o melhor que você podia naquela situação, com aquele entendimento que você tinha. Talvez se você vivesse de novo, você não teria essa mesma atitude, não teria essa mesma reação, e tá tudo bem. Mas não vamos nos culpar, né? Poxa, eu deveria ter feito diferente, eu não deveria ter tomado essa decisão. Não. Isso vai fazer com que a gente fique cada vez mais vibrando na culpa, na negatividade. A culpa é uma coisa que atrai muitas coisas negativas para sua vida, então foi uma coisa que eu não fiz. Muito pelo contrário, eu busquei me acolher e falar, Mel, você fez o melhor que você pôde, e eu tenho certeza que eu fiz. Tenho certeza que eu fiz o melhor que eu pude e aconteceu o que deveria ter acontecido. A terceira coisa que eu fiz e que eu acho que você pode fazer também por você quando você está vivendo uma situação que você não gostaria ou que você não esperava, é pensar o que eu preciso aprender com essa situação. Isso é muito importante. As situações vêm na nossa vida para que a gente tenha um aprendizado. Sejam elas situações positivas ou negativas,
Tudo é aprendizado nessa vida. A gente tá aqui pra evoluir, pra aprender, pra nos tornarmos pessoas melhores. É que nem no videogame, gente. Imagina você tá jogando um videogame ali, Super Mario Bros, né? Que era o jogo que eu jogava antigamente. E aí você tem que passar por vários obstáculos pra você poder passar de fase. Enquanto você não passa aqueles obstáculos, não adianta que você não vai passar de fase. Enquanto você não matar aquele chefão, não adianta que você não vai passar de fase. É a mesma coisa. Então, enquanto você não matar essa situação, enquanto você não eliminar essa situação, enquanto você não aprender o que aquela situação veio pra te ensinar, pra te mostrar, pra fazer você evoluir, você não vai passar de fase. E principalmente quando a coisa se repete. Então, eu não sei se eu já contei pra vocês, mas o parto de Luísa foi muito parecido com o parto de Benjamin. Eu fiquei muitas horas em trabalho de parto, parto de Luísa eu fiquei 3 dias em trabalho de parto. E quando eu fui induzir, aconteceu a mesma reação. Mel, porque você repetiu a mesma coisa, por que você foi induzir sabendo que seu corpo já tinha reagido? Porque eu conversei com a minha médica, ela falou que cada gravidez é diferente, que eu posso ter tido uma reação à indução no parto de Luísa e poderia não ter reação nenhuma no parto de Benjamin. Eu realmente resolvi tentar, porque eu imaginei que pudesse ser diferente. E foi parecido, gente, mas eu entendi que eu precisava trabalhar essas questões em mim também. Mas o que eu queria dizer com essa dica é que a gente precisa aprender com aquela situação. Se a gente está vivendo aquilo naquele momento, que aprendizado eu posso ter com isso? Quando a gente sai da coisa da vitimização, isso está acontecendo comigo, por quê? Ó céus, ó vida, por que tá acontecendo isso? A gente fica ali na vitimização, a gente se culpa e a gente perde muito tempo e não aprende o que a gente tem que para aprender pra gente poder passar para a próxima fase. Quando a gente aprende o que aquela situação veio para nos ensinar, aquela situação para de acontecer. Tanto que tem gente que fala, eu tenho um dedo podre, sempre atrai o mesmo tipo de cara. Isso não adianta, sempre atrai as amizades erradas. Por quê? Porque tem alguma coisa ali que você tem que aprender. Quando você aprender, você vai parar de atrair, né, seu dedo podre, de atrair caras errados, você vai parar de atrair amizades erradas, quando você entender o que aquela situação veio te mostrar. A terceira coisa que eu fiz foi pensar o que essa situação veio pra me ensinar. E foi engraçado, porque depois que aconteceu o que aconteceu, né, no parto de Luísa, eu tive uma reação completamente diferente, eu fiquei muito triste, muito mal. Na de Benjamin eu já tive outro entendimento completamente diferente. Então, eu percebo que houve uma diferença entre o parto de Luísa e o parto de Benjamin, porque eu consegui entender e superar muito mais rápido. Eu parei para raciocinar e para refletir sobre as lições que aquele parto veio para me ensinar. E a quarta dica de como me manter positiva quando as coisas não vão bem é uma dica muito simples, que é você se conectar com coisas e pessoas e situações que deixem o seu astral o melhor possível. Então não vai, quando você tá no meio da situação negativa, não vai se queixar com aquela vizinha que é super negativa, porque ela vai dar corda pra sua negatividade e vocês vão se juntar e aquele campo energético que vai se formando ao redor de vocês vai virando uma bola de neve cada vez pior e vocês vão atraindo cada vez mais coisas. Então, quando acontece uma coisa negativa, se você é uma pessoa que gosta de falar, de dividir, divida, mas divida até um certo ponto que aquilo não comece a contaminar demais você. Se você quer dividir aquela situação, divida, mas não saia dividindo com todo mundo, toda e qualquer pessoa que vai deixar seu astral lá pra baixo. Cuidado com quem você divide suas coisas, tanto as positivas quanto as negativas, porque tem gente que adora um drama, adora entrar naquela situação negativa e ir colocando mais fogo pra aquilo virar uma fogueira gigante e começar a te queimar por dentro, sabe? Então, tenha cautela com quem você vai dividir, o que você vai dividir, se conecte naquele momento com o melhor que você pode, tanto livros, filmes, pessoas positivas, pessoas que vão deixar seu astral lá em cima. Faça coisas que vão fazer você se conectar com a positividade, seja meditar, seja fazer oração, né? Seja dar uma caminhada no parque, seja fazer coisas que vão melhorar o seu astral. Então é isso, meus amores. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma. São coisas que eu tento aplicar na minha própria vida. Os vídeos que eu gravo pra vocês são vídeos que eu indico para mim também. Então, eu espero que tenham ajudado vocês também. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também de compartilhar com outras pessoas. Vamos ajudar o meu canal a crescer cada vez mais, tá bom? Então compartilhe com alguém que você sabe que pode gostar desses vídeos também, tá? Fiquem com Deus, um beijo muito grande no coração de cada um e de cada uma e nos vemos no próximo vídeo.